Vamos aprender a palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 11. O versículo é o de número 30, tá? Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Salomão foi um homem muito eclético no seu ensino. Ele falou de muita coisa. Salomão era tão sábio que ele chegou a falar de saúde na medula dos ossos. Só para você ver o nível de entendimento que ele tinha, até científico, por conta da sabedoria que ele se aplicou em Deus a ter e a ensinar. Salomão falava dos animais, ele falava de muitas coisas, mas talvez este seja um versículo chave quanto à eternidade, porque ele falou de muitas coisas terrenas. O livro de Provérbios, por exemplo, é uma escola para a vida. Sabe que Salomão falou até de visita inoportuna? Esses dias me mandaram um texto, ainda bem que não era para mim, falando assim, não visita muito o teu irmão não, que vai que ele começa a te odiar. Está lá em Provérbios 27, tem gente que é chata, né? Todo dia lá. Salomão falou disso. Mas isso não era para a eternidade, isso era para o convívio, né? Para uma boa vizinhança. Mas isso é para a eternidade. Provérbios 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Almas. Não tem nada aqui nesta reunião mais eterno do que alma. Alma. Nada nessa reunião. Nada mais importante que isso. Alma. Como está o cuidado da sua alma? Como está o cuidado da alma do próximo? Você tem visto almas, ou você vê as pessoas pelo que elas fazem ou que elas são, pelos pecados delas? Porque Deus olha para essa reunião e Deus vê almas aqui. Almas. E Deus quer te fazer frutífero, que a sua vida seja uma árvore de vida para este mundo com tanta morte que já existe. Amém? Você acredita nisso? Então faz assim, eu vou reler esta palavra e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Esta sabedoria não é aquela sabedoria da vida, não é a sabedoria acumulada com experiência, com até tristezas, né? Porque sabedoria se acumula em momentos difíceis também. Essa sabedoria é do reino de Deus, é a sabedoria mais pura. É a sabedoria que valoriza a joia do céu, que são almas. Você acredita que Deus valoriza almas? Você acredita que Deus quer te fazer um grande ganhador de almas também? Quem crê? Então, por favor, desocupe as mãos e para Deus, para aquele que valoriza a alma de um jeito mais sublime, vamos aplaudir a Jesus. Isso, com toda a força da alma também, com toda a entrega do seu coração. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Vamos aplaudir isso, com toda a alma, com todo o coração. Oh Pai Santo, Deus bendito, nós te aplaudimos e nós te glorificamos. Senhor, abra o céu para receber este louvor, e sobre cada alma que te aplaude e te glorifica, faz nascer esta árvore de vida
Faça desta pessoa que vai ouvir essa palavra uma grande ganhadora de almas. Então envia a sua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra quebre, rompa obstáculos, demônios, barreiras, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Por favor, pode sentar. Minha gente, o ser humano, e nós não fugimos disso, nós temos uma tendência, uma inclinação a nos importarmos e valorizarmos aquilo que não é eterno. Por quê? Porque nós estamos num mundo físico, isso é com todos nós, tá? Então, é muito mais fácil se preocupar com o momento, com a luta, com o material ou com o sentimento atual, do que com a eternidade, que já começa para nós. Para nossa alma também, a eternidade já começou, viu? Já começou. A eternidade não é só depois que morrer. Desde que a alma vivente foi colocada em você, desde que quando houve fôlego de vida, é por isso que há uma polêmica muito grande sobre o tema aborto, porque as pessoas dizem, não, mas é um direito, é uma saúde, é uma alma, porque Deus nos conhece antes do ventre, é uma alma, e é claro que é um tema complexo e que gera até mesmo alguns desconfortos, e esse não é o sentido da mensagem, mas o ser humano às vezes ele fica até lutando contra até o próprio envelhecimento, né? Você sabe que até hoje o ser humano tenta, por meios científicos, dar um jeito na morte e tentar prorrogar a vida o máximo possível, criando coisas, fórmulas, medicamentos, suplementos, enfim. E o ser humano não aceita que o corpo dele, por exemplo, mesmo que seja, como dizem, né, uma máquina perfeita, que funciona com vários sentidos, o ser humano tem uma capacidade incrível de raciocinar, de sobreviver, de se sobressair, de se reinventar. Só que mesmo assim, tem um prazo de validade para o corpo. Quando Deus estava criando a terra, o céu, os astros, quando Deus estava criando animais, vegetação, o ecossistema que existe, no sexto dia Deus falou assim, eu vou criar a obra-prima agora, a coroa da criação. Eu preparei tudo para que esta criatura estivesse aqui. Por favor, Gênesis 1, versículo 26. Vamos lá no início. Gênesis 1. Versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil também, que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Imagina só, Deus conversando consigo mesmo.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, tá? E nem existe uma escala de mais importante ou menos importante, tá? Não existe. Na revelação bíblica, os três são um, com ações diferentes. Ou como dizem na teologia, os estudiosos, com dispensações diferentes, que quer dizer com tempos diferentes de manifestação. No Antigo Testamento só conhecemos o Deus Pai. No Novo Testamento conhecemos o Deus Filho, e nos dias de hoje conhecemos o Espírito Santo. E se você não conhece, nós vamos orar para que você o conheça ainda hoje. Ainda hoje. Ou seja, Deus falou: eu vou fazer algo semelhante. Uma imagem, até mesmo o mundo espiritual vai olhar ali, e se você comparar um anjo com um ser humano, não é igual. E eu não estou falando de feição física, porque realmente numa teofania, um anjo fica parecido com um ser humano. E o que é uma teofania? Quando um anjo se materializa e aparecia para alguém para entregar uma mensagem. O ser humano não é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é corpo, alma e espírito. E o que mais o ser humano valoriza desses três? O corpo. A saúde. Tem gente que fala assim: tendo saúde, o resto eu corro atrás. Eu sei que eu também já devo ter falado isso, porque a gente aprende isso, né, de pequeno. Mas quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente fala: não, tem que ter minha salvação primeiro. Depois saúde, depois as outras coisas. Eu sei que saúde é importante, tá? E oro para que você tenha saúde. Só que eu fico imaginando as pessoas valorizando tanto o corpo, tanto a própria saúde, a própria vaidade. E a alma vai ficando para depois. Imagina Salomão falando: o que ganha alma sábio é. Agora imagina você imaginando você ganhando almas, mas nem a sua própria tem valor. Jesus, nos seus ensinos, ele fazia perguntas não para obter respostas. Ele não queria resposta. Ele queria que quem ouvisse as perguntas pensasse, que é o que as pessoas chamam de pergunta retórica, que não exige resposta, exige reflexão. Essa era a intenção. E Jesus perguntava: e a alma? O que vocês vão fazer com a alma? Porque tem gente que planeja aposentadoria, planeja a construção da casa. Quem tem filho planeja até às vezes a faculdade do filho, né? Não somos assim? Tem gente que até planeja o funeral. Como, pastor? Seguro de vida, ora, né? Seguro de vida. Seguro de vida. Não, para a pessoa não ter aperto. Pastor, isso está errado? Não está errado. Desde que a alma esteja sendo cuidada no mesmo nível ou até mais. Porque qual é a sua expectativa de vida? Qual é? Qual é? Quem aqui já conheceu alguém? Conheceu, não estou falando de televisão não, hein? Tem gente que vê a televisão, acha que conhece, né? Não. Quem já conheceu alguém com mais de 100 anos aqui, levanta a mão. Não tem muita gente não, hein? Pelo menos nessa reunião não. Como era a alimentação dessa pessoa que você conheceu? Hã? Tomava Coca-Cola? Tomava? Hã? Comia x-salada? Como é o nível de estresse de uma pessoa que vive todo esse tempo? A pessoa é calma, como que é? Eu acredito que para a pessoa viver bastante, ela não pode ser tão nervosa, né? Dorme bem ou mal uma pessoa assim?
Hã? Dorme tarde, acorda errado, tudo desregulado, é assim que funciona? Só por aí já tem muita gente falando, ei, meu Deus, hein? E eu tô nessa também, viu? Tô nessa. Depois que essa pessoa viver esse bocado de anos, até para quem vai passar dos seus 100. Amém. Amém. E a alma? E a alma? Porque mesmo que a pessoa tenha a maior vitalidade e morra, como a Bíblia diz, em boa velhice. Homens de Deus morreram de boa velhice. Alguns morreram cansado dos dias mesmo. Falou, não, agora vou entregar mesmo minha vida para Deus e vou partir. E a alma, quanto tempo vai durar? E alguns acreditam erroneamente. Não, pastor, a alma dos que vão sofrer, vai sofrer só por um tempo, depois desaparece. Não acredite nessa mentira, não. A alma é eterna. O corpo, sendo sepultado, com honras ou não, a alma vai direto para Deus. Depois que chegar diante de Deus, vai para o seu destino final. E o que é que vai determinar as decisões? Por favor, Mateus, capítulo 16. Versículo 26, por favor. Quem achou, diga amém. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. E a alma, em algumas traduções, está dizendo vida. Porque a única coisa que importa mesmo para o ser humano é a alma, é a vida. E o que dará em recompensa da sua alma? A pergunta é, o que é que vale tão a pena que vale sacrificar tua alma? No que o senhor, a senhora que me ouve trabalha, qual é o auge? Qual é o auge do seu trabalho? É um doutorado? É um galpão? São franquias no Brasil e no mundo? O que é o auge do que o senhor, a senhora faz? O que é o auge? É um diploma? É mais uma casa? É comprar aquele carro do sonho? Qual é o auge? O seu auge? Quais são os seus sonhos físicos? Não, pastor, meu auge é não ter alteração nenhuma no exame. Esse é o teu auge? Para alguns é. Tem gente que está trabalhando porque fala assim, não, eu tenho um carro dos sonhos, esse é meu objetivo. Não, meu sonho é não precisar mais trabalhar, e eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Tem pessoas que pensam e estão trabalhando por esse objetivo terreno. Não existe pecado em conquistar ou querer ganhar o mundo inteiro, tá? Jesus não está falando disso. A pergunta é, do que adianta ganhar se for para perder a alma? Do que adianta chegar em todos os halls da vida que você puder chegar? Não, eu cheguei, eu fui aplaudido. Da minha profissão ou o ramo que o senhor, a senhora trabalha, eu fui o melhor. Eu acredito que o senhor pode ser o melhor, e para servir a Deus tem que ser o melhor mesmo. Tem que fazer o melhor. E é claro que a consequência de trabalho com fidelidade é prosperidade. Mas do que adianta se depois de tudo isso perder a alma? Nenhum doutor
vai chegar no céu com um diploma. E eu tenho maior respeito por quem estuda bastante, tá? Maior respeito. Estudam com propósito e servem a sociedade com propósito, independente da atuação. Será que vale a pena você, jovem, jogar fora a sua juventude, sendo que tem muitos jovens que achavam que viveriam a vida inteira e perderam a vida, e a alma está condenada já? Porque depois de o homem morrer uma vez, resta juízo. Resta juízo. Resta juízo. Depois que descer a vala, pode ser num caixão de ouro. Pode ser num caixão de ouro, da melhor madeira. Não sei quanto deve custar um caixão caríssimo. O corpo vai apodrecer, o verme vai comer. O bonito fica feio lá embaixo. A sabedoria não existe. Não existe dinheiro, não existe nome, não existe empresário, não existe CNPJ, não existe documentação lá embaixo. Não existe amigo político. Não existe. Não existe. E almas serão apresentadas para Deus. E antes de pensarmos e começarmos a falar, olha, fomos ganhar almas, a questão é, e a minha está ganha ou perdida? Essa é a pergunta. E essa pergunta não é para você responder, está ganha, é para você pensar. Jesus falou assim, o que vale a alma de vocês? Qual a recompensa? É o diploma? É o casamento? É o namoro? O que é? O que vocês estão comparando de preço? Eu quero saber. E aí Jesus faz outra pergunta, ainda no verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Aliás, é uma afirmação, não uma pergunta, tá? E com os seus anjos. E então ele dará a cada um segundo as suas obras. Você sabe que dinheiro, o próprio Salomão assumiu isso. Dinheiro é a moeda que compra tudo no mundo, tá? No mundo. E até às vezes para a pessoa fazer as coisas para Deus, o dinheiro é um caminho. Verdade ou não é, gente? O dinheiro. O evangelho, por exemplo, prega-se de graça. É só abrir a boca e pregar. Mas para ter uma estrutura para alcançar algumas mais pessoas, aí você precisa pôr o dinheiro. É assim ou não é? É assim. Só que existem pessoas que elas estão tão enganadas com o dinheiro, que elas acham que quando chegarem no céu, vão fazer igual quando o guarda, porque a pessoa corrupta é assim, né? Ela é pega numa infração, e ela fala assim, quanto para a gente resolver isso? 50 resolve? 100 resolve? E às vezes com a justiça desta vida, que é totalmente falha, resolve. Sim ou não? Às vezes a pessoa faz uma baita besteira e ela fala, quantos mil você resolve esse problema? A pessoa olha, X, e vai lá o dinheiro, cala a boca de muita gente, não cala? Muitos até da igreja se vendem, porque o dinheiro é muito forte. O dinheiro, segundo Jesus, é um Deus, inclusive. É mamon. Dinheiro é um mamon. Só que tem gente que pensa que vai pegar esta quantia, como os faraós pensavam, e eles morriam com um grande tesouro lá, sepultavam eles naquelas tumbas, nas pirâmides. E eles pensavam assim, quando chegar à porta do céu, ou à porta da eternidade, eu vou passar com a riqueza. E ainda chegando lá, eu vou ter muito dinheiro, já vou chegar bem. Porque o faraó acredita, eu sou um Deus encarnado. Ele acreditava assim. Imagina a alma dos faraós chegando para Deus.
Só a alma, querido, só a alma. Ele falando, cadê aquele dinheiro que eu fui enterrado? E já roubaram, Faraó. Roubaram faz tempo, Indiana Jones já levou embora. Levaram. Não, mas cadê aquele luxo que eu quero ter aqui? Não, agora você vai receber segundo as suas obras. Meu Deus. Imagina a pessoa importante na terra, vendo que não tem importância nenhuma no céu. Quanto faz para ter meu nome aí? Não tem preço. Você vendeu tua alma lá. Não, não vendi para ninguém não. Vendeu quando você não deu importância para a alma. Salmo 49, versículo 6. Versículo 6 em diante. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, não tem uma possibilidade, pode remir ao seu irmão ou dar o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Dizem que no mundo hoje já existem homens trilionários. São poucos, é verdade. 1 trilhão é muita coisa, né? É muita coisa. Mas nenhum homem ou uma empresa trilionária que alcançou um patrimônio que na terra é histórico. Essa pessoa não pode falar assim, tudo pela minha alma então. Antes que o trilionário acabe de dar o dinheiro, ainda estaria devendo. A Bíblia está falando que a alma não tem preço? Não, tem preço. Mas é caríssimo, e só um pagou o preço, e pagou pela redenção da sua alma, e envolve a sua casa, a sua família, e todos que estão à sua volta também. Jesus já pagou o alto preço, porque Ele valorizou o de mais importante, que é a alma. E se você aceitar o sangue de Jesus, você vai entrar na cidade pelas portas, a sua alma vai encontrar redenção, e você vai viver eternamente. Jesus viu valor na sua alma. Jesus não valorizava o pão de cada dia mais do que a alma. Valorizava o pão. Mas Ele falava, eu tenho uma comida para vocês. Alguns nem podem comer agora, mas um dia vão comer. Você precisa prestar mais atenção no valor que você tem dado à sua alma. Você precisa entender que a falta de perdão não vale perder a alma. Não vale, é muito caro de se pagar. Eu fico imaginando aquelas pessoas sofridas de décadas, e você fala, meu Deus, essa pessoa está sofrendo isso há 40, 50 anos, ela já é idosa e está sofrendo. Agora imagina a eternidade, a vida inteira. A vida inteira. E um dia Jesus, em Lucas 15, contou uma parábola dizendo assim, um homem muito rico, vivia regaladamente, tinha uma vida luxuosa, ele se vestia do pano mais fino que existia na época. E tinha outro que morava na frente da casa dele, na sarjeta. E ele ficava olhando a mesa do rico, esse outro era o mendigo Lázaro. Ele falava assim, nossa, se caísse uma migalha da mesa dele, para mim ia ser um banquete. Porque o mundo é assim, né?
O ser humano tem o mesmo valor de alma, mas a classificação de poder e a desigualdade é muito grande. Você anda em uma rua totalmente urbanizada e daqui 1, 2, 3 quilômetros você vê o cenário de miséria instalado. Verdade ou não é? Se o esgoto estourar na frente de uma grande mansão, vão resolver rapidinho? Nem que os funcionários do próprio rico tenham que fazer. Sim ou não? Será que na estiagem falta mantimento de qualidade para os ricos e poderosos? Eu lembro uma época de seca em São Paulo, começou a ter até racionamento, apagões na cidade. Faz uns 20 anos isso. E aí sobrevoaram a casa do que era governador na época, e ele tinha uma piscina olímpica na casa dele. Estava cheia. E ele aparecia na televisão dizendo assim: nem as plantas mole, espere chover. Poder, na terra se divide o poder. Só que Jesus, contando a parábola, diz que o rico e o mendigo morreram no mesmo dia. Que coincidência, né? Eu fico imaginando como não foi o funeral do rico. Pessoas bem vestidas, né? Carrões chegando, né? Cavalos. Pessoas importantes fazendo discursos lá. Olha essa... Porque quando morre, né? Ainda mais se é rico, né? Sabe que quando uma grande celebridade morre, eles fazem de tudo para que várias pessoas, aquilo ali vira um evento, né? Tem gente que eu acho que pega aquelas filas, não sabe nem para que é, né? Tem gente que só vai no barulho, né? Não, vou lá, vai que tá dando alguma coisa. E vira, né? Como foi o enterro do mendigo? Será que teve lápide? Ele não tinha família, ele só tinha um cachorro que lambia as chagas dele. Só o cachorro devia estar lá, né? Que o cachorro é fiel, né? O cachorrinho devia estar lá. Só. Deviam ter aberto um buraco longe da cidade, né? Para não contaminar nada. Ele não tinha sepulcro, ora, não tinha nem casa. Imagina sepulcro, que é igual comprar terreno. E jogaram lá. Jogaram lá. O rico foi só sepultado. E Lázaro subiu com os anjos com a sua alma. O rico acordou no abismo agoniado, cheiro de enxofre. Não era a pele, era a alma queimando e não morria. Ele levanta os olhos, ele está vendo o céu, que Jesus conjectura como o seio de Abraão. E quem está abraçado com Abraão? O mendigo, que não é mais mendigo, é salvo no céu e remido por Jesus. Ele fala assim: manda Lázaro, e não chama mais ele de mendigo, né? As coisas mudaram. Manda ele molhar a água. Ei, se eu fizer assim, você toma essa água? Seja sincero, toma. Minha mão está suja. E se eu fosse um mendigo e fizesse assim? Vem aqui. Vem. Anticorpos. Mas na hora do desespero, quando a alma estava queimando, ele não queria nem saber de higiene. Manda ele pôr 2 dedos de água, pelo menos, na minha língua, porque a agonia aqui é terrível. Eu estou no inferno. Estou no inferno. Abraão fala assim: tem um grande abismo, meu filho, entre nós e vós. Ninguém do céu vai para o inferno, não.
mas ninguém do inferno também pode subir para cá não. Você teve os seus bens em vida, e o que é que você fez? Vendeu tua alma. Lázaro só sofreu, mas ele não largou a fé. Ele falou: ainda tem uma alma que vai durar para sempre. As aflições dessa vida não se comparam com a glória que há de se revelar. Eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que eu morra apodrecido nesta vida, eu sei que a minha alma vai ressuscitar no último dia, e eu estarei no seio de Abraão, com Isaac e Jacó também. Eu sei o valor da alma, ela vai durar para sempre. Você não soube, meu filho. Aí sabe o que ele lembrou? Mas eu tenho irmãos, eles levam a mesma vida que eu levei, ou seja, daqui a pouco eles vão chegar aqui. Você sabe que na morte há um mistério de para onde foi a alma. Mas quando você conhece a caminhada da pessoa, você deduz, sim ou não? Por isso que é terrível quando uma tragédia acontece, aí morre um ateu, alguém que zombava da fé, aí a pessoa: ah não, mas Deus não é tão ruim assim, a pessoa foi para o céu. Ah, meu Deus. Muitos ricos, muitos saudáveis, muita gente bonita, vai acordar, olhar para cima e ver tantos lá, falando: você está lá. Eu achava que isso era coisa de crente, achava que batismo era besteira, que Santa Ceia era quando eu queria, que dízimo era dar dinheiro para os outros. Mas tem aqueles que valorizam a eternidade ainda. Vai lá, manda o Lázaro, pelo menos, eu não vou, mas manda o Lázaro, manda ele chegar do céu lá, aparecer, manda ele pregar para os meus irmãos se arrependerem. Ou seja, aquele homem nunca pregou para a família. Por quê? Não era importante. O que importa é que estamos abençoados. Ó, a mesa está cheia. A mesa de muita gente está cheia, a alma vazia, viu? E atenção, tem muita gente da fé que está errando na glutonaria, viu? Glutonaria é pecado igual ao adultério, tá? E glutão não entra no reino dos céus. Comer para passar mal é pecado, viu, irmão? É pecado. Comer esganadamente é pecado, viu? Comer com os olhos é pecado, viu? A comida é para te dar energia para o corpo, não é para te matar não, viu? É pecado. Você morrer de infarto depois que o médico te recomendou para você não fazer isso, você está pondo a tua alma em risco. Chega um médico e fala para você: olha, não coma isso nem aquilo, porque você pode se complicar. Aí o médico deu a sabedoria para você, né? Te deu um exame, te deu um motivo. Aí a pessoa fala: não estou nem aí, vou morrer comendo. Cuidado com a alma, viu? O rico vivia regaladamente, comia mesmo, vestiu muito bem. Que tipo de roupa? A melhor, a mais cara. Mas a alma despida para o inferno. Sabe o que Abraão responde? Lázaro não vai lá não. Eles têm Moisés e eles têm os profetas, ou seja, eles têm a palavra. Ouça-nos. Se não ouvir, é questão de tempo, eles virão para cá também. Eu quero que você, comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você, logo a partir do versículo 1, tá? Ah, pastor, então, quer dizer que todos os ricos vão para o inferno? Tem de pobre soberbo, orgulhoso, mentiroso,
né? Tem gente que não tem nada, só o orgulho dela mesmo. Eu não dou meu braço a torcer. Eu não vou fazer isso coisa nenhuma. A vida é minha, eu nasci assim, eu morro assim, tem gente que fala. Quando a Bíblia fala de gloriar na riqueza, é daquelas pessoas que servem o dinheiro, não aquelas que têm. Porque tem muita gente que tem dinheiro, como Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve, que está disposto a largar tudo pela alma. Verdade ou não é? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 1 em diante. Admoesto-te, pois que antes de tudo, façam deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu quero que você entenda isso. Em nome de Jesus. Deus não vê partido político, tá? Você vê, Deus não. Eu sei que isso para alguns talvez seja desafiador, eu sei. Deus não vê criminoso e pessoa de bem. Deus vê que todos os homens têm alma. Deus vê assim. E eu sei que é um grande esforço para a igreja, mas a igreja tem que começar a ter a visão de alma. Deus vê o blasfemo, que às vezes passa na frente da igreja, até cospe, amaldiçoa, xinga. Você não pode ficar com raiva, você tem que falar: meu Deus, alcança essa alma. Está perdido, Senhor. Alcança, para que um dia isso que ela fez seja um testemunho para salvar outros. Porque Saulo era assim, todo mundo odiava Saulo. A igreja queria distância, mas Jesus falou assim: eu vejo a alma dele, e a alma dele é preciosa para mim. E a alma dele foi salva e salvou tanta gente. E olha o versículo 2: pelos reis, por todos os que estão em eminência, em poder, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e também na honestidade. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, inclusive pelos da sua casa e até para os mais perdidos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade, e quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Talvez você tenha na sua família pessoas difíceis de lidar. Toda família tem, não tem? O zero à esquerda, não tem? Toda família tem aquele lá com defeito de fabricação. E aquela pessoa que fica assim: na minha família não tem. Talvez seja você. Talvez, né? Talvez você seja um homenzinho torto de lá, né? Já viu do homenzinho torto? Era torto, andava no caminho torto, a vida era torta. Meu Deus do céu, era torto ao quadrado, né? Às vezes é você. Ou você acha que você é legal? Hã? Não, pastor, eu sou legal. Eu tenho medo daquelas pessoas que falam assim: uma coisa que eu tenho na vida é humildade no meu coração. Misericórdia. Só dessa propaganda eu já dou 3 passos para trás. Mas Jesus não vê assim. Ah, é difícil. O primeiro salvo foi um ladrão, sem batismo, sem santa ceia,
sem dízimo, sem apelo, porque não dava para levantar a mão, nem fez a confissão de fé, mas falou: Senhor, eu sei que o Senhor tem um reino, eu sei que a minha alma está condenada, eu mereço morrer, eu sei, mas lembra de mim, Senhor. Deus falou: ainda hoje a gente vai ressuscitar, e você vai estar comigo no paraíso, meu filho, porque a sua alma é importante para mim. Quem salvaria um ladrão, hein? Quem salvaria um homem régulo, ruim? Jesus pode salvar. Amém? Então, por favor, fique de pé. Qual é o segredo, ou talvez um impulso para orar pelo inimigo? Vou te ensinar. É orar pela alma dele. Esse é o segredo. Porque se você olhar como pessoa, o que faz, aí vai travar. O coração fecha. Fecha mesmo. Se você ficar lembrando das palavras, o que mandou para você aí. Agora, se você pensar na alma, você ora por qualquer um assim. Tem gente que às vezes é tão apaixonado politicamente falando. Eu até gosto, mas eu não me sinto um apaixonado. Eu gosto de discutir o assunto. Eu gosto. Mas não brigar. Brigar, você vai brigar sozinho. Não vou perder tempo com isso. Discutir a gente discute. Mas brigar não. Mas às vezes a pessoa fala assim: fulano é usado pelo diabo. Pode até ser que seja. Pode ser. Mas eu fico pensando assim: e a alma? Porque se o diabo está usando, o diabo está querendo a alma daquela pessoa. E está conseguindo, porque está até usando a pessoa. E a alma? O inferno vai ter gritos de pavor. Sabe o que muitos lembrarão no inferno? Eu tive uma reunião para ir. Eu tinha um batismo para ir. Eu achei que eu não estava afastado de Deus, só da igreja. Eu achei que perdoar era só quando eu sentisse no coração. Perdoar é igual pagar boleto, querido. Eu não estou sentindo no coração de pagar a Amazonas Energia esse mês. Eu não estou. Você está sentindo? Eu não estou. Eu não estou. Não vou pagar o cartão esse mês, não. Eu não estou sentindo. É assim que funciona? Você sabe pagar boleto e não sabe salvar a alma? A aplicação da força é a mesma. Eu não quero nem saber. Irmão, não estou sentindo não, viu? Tenho até um pouquinho de raiva de você, mas eu te perdoo. Só de você liberar a palavra, o seu coração, a palavra perdão, ela é tão forte que as pessoas substituíram ela por desculpa. Que ela é tão forte. Fala aí: eu te perdoo em nome de Jesus. Não precisa falar se não foi com você. Quem sentiu que a palavra perdão, ela mexe aqui na alma? É uma coisa muito forte. Perdão é muito forte, porque foi o que Deus fez com você. Imagina, você vem todo sujo para a fé. Aí Jesus olha para você, sabe de tudo que você fez. Aí te ouve ainda e fala: eu te perdoo, e te lava. Pastor, e se eu me sujei de novo? Ele ainda tem poder de te lavar. Te perdoo. E o que eu vou fazer quando chegar no céu? Qual a moeda? Jesus vai cuidar disso. Jesus vai cuidar disso. O único mediador entre Deus e os homens. Pastor, eu tenho que ganhar almas. Tem, querido. Mas salva a tua primeiro. Salva a tua primeiro.
Sabe quando a pessoa pega um avião, as instruções é a seguinte, ó, em caso de pressurização, né, perder ar, vai cair a máscara de oxigênio. Aí sabe qual é a recomendação da tripulação? Antes de ajudar qualquer pessoa, coloque em você, respire normalmente e aí sim ajude alguém. Até antes de ajudar uma criança, um idoso. Primeiro respire, depois você vai lá, porque vai morrer todo mundo junto. Tem lógica, né? Primeiro salve-se, querido. Depois vai salvar. Amém? Pastor, e como é que eu faço para me salvar? Entregando a vida para Jesus e confessando Ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da alma. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Dá um sinal com sua mão direita se você nunca fez isso. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a sua vida para Jesus agora. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus novamente porque eu deixei de estar, me afastei. Sabe que quando a pessoa se afasta, o diabo tenta plantar assim no coração dela, na alma dela. Você não precisa não, fica no seu lugar mesmo. Você não precisa não. E a pessoa não se reconcilia com Deus. E só Deus sabe o dia de amanhã, né, querido? Só Deus sabe. Confesso para você que nesse tempinho pregando a palavra na igreja, eu já vi cada coisa. Quando a gente vai vendo essas coisas, a gente fica apavorado com o valor da alma. Cada coisa. Terrível, terrível. Pastor, eu me afastei e preciso voltar. Preciso me reconciliar. Você precisa ter igreja, querido. Aqui na terra, não há uma igreja 100% perfeita. Mas a Paz e Vida é uma igreja que prega a palavra, que fala do céu, do inferno, que falamos sim da prosperidade, mas da prosperidade espiritual. Ou seja, se você estiver na palavra, sua alma terá valorização. É isso que você tem que entender. Você vai ouvir a verdade, custe o que custar. Tem gente que não gosta de falar de morte, de inferno. Mas nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Pastor, eu preciso me reconciliar. Me reconciliar. Se você precisa se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Se você precisa se reconciliar. Quer fazer isso, minha senhora? Vem para cá, por favor. Isso. Vem para cá. Vem junto. Isso. Parabéns, viu? Parabéns. Sua alma é muito importante. Parabéns. Seja bem-vinda, tá? A senhora também. Seja bem-vinda. Eu sei que é forte o termo, mas cá entre nós estamos entre irmãos. Eu mesmo, eu tenho 2 irmãos de sangue. Eu não tenho reservas para falar com eles. São meus irmãos, horas. Tem que falar. Então, se somos irmãos na fé, o meu critério é o mesmo. Eu tenho que falar para você. Tem que falar. Pastor, eu não sinto certeza da minha salvação. Então vamos buscar essa certeza. E não deixa em nome de Jesus, o diabo colocar orgulho em você. Até porque quem busca a certeza da salvação sabe o valor da alma. Às vezes é um momento de crise que você está vivendo na sua fé. Elias viveu. Elias falou que queria morrer. Jó viveu. Davi viveu. Jesus viveu na cruz do Calvário. Ele falou: meu Deus me abandonou, deu as costas para mim. Que agonia que eu estou. Por que nós, tão falhos, né? Caminhando. Você tem quantos anos na fé? 20, 10? Você é menino na fé. Você é menino na fé. E menino às vezes chora, faz birra. Faz ou não faz? Até os mais educados. Betel faz birra?
Pouquinho, né? Todo mundo faz, o meu também faz, às vezes faz. Mas tem que assumir que precisa. Pastor, eu quero buscar a certeza da minha salvação, para que eu possa ganhar uma alma para Jesus. Depois de ganhar uma alma, eu vou ganhar mais uma alma. Depois vou ganhar mais uma alma. Quem precisa dessa oração agora? De verdade. Então vem aqui, vem para o altar. Quando nós estamos no altar, nós estamos diante de Deus. Fecha os teus olhos. Quem está à distância também, ouvindo pela rádio, assistindo pela internet, por qualquer meio, plataforma digital, rede social, entrega a tua vida para Jesus, volte para Jesus. Busca conosco agora a certeza da sua salvação. Você que está aqui, eu sei que no meio de nós tem tanta gente importante que trabalha. O senhor, a senhora que alcançou o seu título, o seu cargo. Isso tudo é importante nesta vida, é verdade. Sua conta bancária, a maneira que trata o teu gerente. Mas para a alma não. Então agora, como a alma se ponha diante de Deus, e como a alma que quer se salvar, ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra, e eu quero ser um ganhador de almas. Diga: Espírito Santo, mas para isso eu peço a certeza da minha salvação, e eu confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e mediador da minha vida. Diga: meu Deus, eu tenho uma alma valiosa e eu cuidarei ainda mais dela, em nome de Jesus. Fala com Deus, fala com teu Pai, fala com o dono da alma. Eu sei que você tem as suas preocupações, eu sei que você tem os seus desejos, anseios, as suas ambições pessoais, e talvez você já até alcançou algumas delas. Talvez, graças a Deus, você hoje já tem um conforto, graças a Deus. Mas a sua alma precisa de salvação. E se essa salvação tem se escapado com as coisas dessa vida, se o temor tem faltado, começa agora a recuperar isso agora e dizer: Senhor, me salva. Senhor, me salva. Só pede isso para Deus: me salva, Espírito Santo, me ajuda. E se os seus pecados são muitos, e você então deseja se livrar deles, se livre deles agora. Diga: Senhor, eu confesso os meus pecados, eu confesso as minhas falhas. Não viva uma vida regalada longe de Deus, não. Lembra do teu Criador, lembra do teu Senhor, lembra do teu Salvador. Mais do que o Senhor pode fazer, mais do que o Senhor pode prover para nós, Senhor, nós queremos a Ti e a Tua salvação, Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.